Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar sequência hoje à nossa terceira aula do nosso curso EBD Discipuladora. Nós estamos aí nos organizando para melhorar a nossa escola bíblica dominical. Espero que vocês tenham participado aí em Deus de uma ótima escola bíblica dominical nessa manhã, através da vida dos nossos professores. Nós vamos estar orando, pedindo a direção de Deus para que Ele fale conosco. Hoje nós vamos estar falando exatamente sobre esse tema da equipe pedagógica, tá? Equipe pedagógica e material de apoio, pessoal de apoio da nossa equipe pedagógica da Escola Bíblica Dominical. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus, pedindo a direção de Deus sobre esse trabalho, em nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, pela tua grandeza, te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade. Muito obrigado, Pai, por esse momento de forma especial, junto com os teus servos. Senhor Jesus, fala conosco, para a glória do teu nome, nessa manhã. Abençoa, Pai, a nossa escola bíblica dominical. Essa, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pega a sua Bíblia e abra em 1 Coríntios. Pode deixar que eu passo aqui, viu? 1 Coríntios, capítulo 12. Isso. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 28 ao 31. Hoje nós vamos falar sobre a equipe pedagógica e equipe de apoio da nossa escola bíblica dominical. Como é que funciona? Semana passada eu falei sobre a superintendência e a equipe que administra a escola bíblica dominical. Hoje eu vou falar sobre a equipe de apoio e equipe pedagógica da EBD. O texto diz o seguinte, olha o que diz a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 28 ao 31. Olha o que diz o texto de forma muito especial para o nosso crescimento em Jesus. Vocês acharam? Amém? Obrigado, pastor Julito. Diz assim: e a uns Deus pôs na igreja. O versículo diz assim, ó, e a uns Deus pôs na igreja, primeiramente. Olha que coisa linda que nós temos dentro do texto. E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente. Aí vem o texto dizendo para nós. Deus estabeleceu na igreja os apóstolos. Em segundo lugar, Deus estabeleceu o que, irmãos? Eu quero ouvir, profetas. Em terceiro lugar, mestres ou doutores, dependendo da sua versão. Depois, os que realizam milagres. Os que têm dons de curar, e os que têm dons de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. Aí vem o versículo 29, fazendo algumas perguntas para a gente. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos têm os dons de realizar milagres? E ainda o texto diz, todos têm o dom de curar, falar em línguas, todos interpretam. E ele finaliza dizendo para a gente exatamente essa pergunta. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Podem assentar. Eu quero iniciar essa mensagem nessa manhã do nosso curso de EBD, Discipuladora, com essa pergunta, né? Que nós estamos trabalhando já há alguns dias com os irmãos. Hoje nós já estamos na aula 3, numa sequência de 12, para a gente melhorar a nossa EBD. O objetivo é melhorar e trazer crescimento para a EBD, e os irmãos têm percebido que isso está trazendo uma ajuda até mesmo para a gente crescer em Cristo. Como é que a gente pode organizar a escola bíblica dominical? Semana passada eu falei sobre isso, como é que a gente pode começar a organizar. Semana passada estive ministrando para os irmãos sobre o que é o superintendente e o que é a equipe da secretaria da escola bíblica, tá? Hoje a gente vai parar para pensar nessa abordagem bíblica que nós lemos na epístola que Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo 12, versículos 28 ao 31, sobre a organização da igreja. Se você olhar para a igreja de Corinto, por exemplo, você vai perceber que Paulo, nesse capítulo, fala muito bem sobre a organização da igreja. Paulo, lá atrás, dizia que a igreja precisava ser organizada. Eu costumo pensar que a escola bíblica dominical também é igreja, literalmente igreja.
Aqui nós temos classes de todas as faixas etárias. Então a gente tem classe para criança, tem ou não tem? Tem classe para adolescente, tem classe para jovem, tem classe para juvenil, tem classe de senhores, tem classe de senhoras. Conquista tem outra situação que é muito boa também, a classe de casais. Nós temos classe de surdos. Então você percebe que cada classe ela tem um objetivo. Temos o discipulado. E para isso acontecer, nós precisamos então organizar. E como funciona essa organização? Nós precisamos pensar sobre esse princípio do crescimento da escola bíblica. Qual é esse princípio do crescimento da EBD? Eu já falei com vocês sobre a equipe de organização, onde nós trabalhamos semana passada, e em cima dela eu quero trabalhar hoje com vocês, exatamente, sobre outra equipe que a gente precisa conhecer. Semana passada, relembrando, eu falei sobre a equipe pastoral. Na equipe pastoral entra o superintendente, o diretor da escola bíblica, o pastor da escola bíblica. Citei até do nosso pastor Davi, que sempre vem, participa da EBD, como aluno, está aí presente. Isso é muito importante também para a nossa escola bíblica. Falei sobre a equipe administrativa da EBD, mas hoje eu quero falar um pouco sobre a equipe pedagógica. Como é que funciona esse pessoal que trabalha na equipe pedagógica, que dá todo o suporte para a escola bíblica acontecer. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a equipe pedagógica, ela trabalha com o planejamento de reunião. Por exemplo, ela vai chamar os professores, nós vamos nos reunir com eles, vamos organizar, traçar uma estratégia para o crescimento da escola bíblica. Então, a equipe pedagógica, ela vai promover treinamentos para a EBD, inclusive no próximo sábado, dia 2, nós vamos ter aqui o treinamento imersão para a EBD, que vai ser uma bênção. Nós já temos aí uma média de 200 pessoas inscritas, graças a Deus, eu posso ouvir um glória a Deus por isso, glória a Deus. Então, nesse próximo sábado, nós vamos ter aqui pessoas interessadas em aprender para poder ensinar. E quem é que faz isso? É a equipe pedagógica. A equipe pedagógica, ela planeja esses treinamentos, ela também ajuda e dá suporte ao professor no que ele precisa, traça também uma orientação daquilo que a gente vai pensar sobre a escola bíblica dominical, valoriza e encoraja a todos. Então, a equipe pedagógica, ela trabalha na escola bíblica para valorizar as pessoas, é aquilo que eu estou sempre batendo na tecla aqui. Todas as pessoas têm condições de ministrar uma aula da escola bíblica dominical, desde que seja uma pessoa que seja discípula de Jesus, crente no Senhor, que tenha interesse e que obedeça também à palavra de Deus. Então, nós estamos convocando você para trabalhar na escola bíblica, mas para isso a gente precisa conhecer quem é. E aí a equipe pedagógica, ela vai traçar um perfil seu. Ela vai observar em que área que você pode dar uma aula. Por exemplo, na área de crianças, o perfil seu é para a área de adolescentes, nós vamos treinar você para dar aula para os adolescentes. Seu perfil é para dar aula para os surdos, você vai dar aula para os surdos também. É para as senhoras, tudo isso é trabalhado na equipe pedagógica. Então, a equipe pedagógica, ela trabalha justamente nos bastidores para trazer um crescimento na escola bíblica. Outra equipe que a gente vai ter, além da pedagógica, é a equipe do nosso corpo docente. Dentro da pedagógica, nós temos então o corpo docente da escola bíblica. O corpo docente são literalmente os nossos professores da EBD. Então, quem faz parte da escola bíblica dominical como professor, faz parte desse corpo. E no corpo docente, o professor ele tem a responsabilidade, então, de ministrar uma aula, de estar à frente da classe ministrando uma aula para os seus alunos. E aí o professor ele tem algumas responsabilidades. Primeiro, ele precisa estudar a lição. Todo professor da escola bíblica dominical precisa inicialmente estudar a lição. Não dá para você ministrar uma aula, por exemplo, de última hora. Exemplo, chega aqui na frente dos alunos na classe e aí você vai ler a lição. Irmãos, esse método de leitura da lição foi muito importante há anos atrás. Hoje nós já precisamos ter outros métodos. Hoje é fundamental que o professor já venha com a lição preparada de casa, traga outros recursos, apresente, por exemplo, que ele já estudou a lição. Nós vemos hoje aqui a irmã Kátia ministrando com o recurso do Data Show, o professor Alailton ministrando uma lição muito bem ali na classe dos senhores. Nos jovens, o Aizamak já levou uma lição bem diferenciada para os alunos, porque os alunos precisam saber que você, como professor da escola bíblica dominical,
tem então essa dedicação de estudar a palavra. E o que o professor precisa fazer? Aí a gente precisa entender, o professor ele precisa ter uma vida dedicada à palavra de Deus. Não significa que você precisa ser um teólogo nato, não. Mas você precisa ser uma pessoa cristã, serva do Senhor, que estuda a palavra de Deus, se possível, ter feito um curso de teologia básico, se não, buscar esse conhecimento para poder crescer e avançar. Então, ter uma vida dedicada à palavra de Deus também é fundamental. Em outras palavras, o professor da EBD precisa ler Bíblia, precisa estudar a lição. O professor também não pode confiar na hora da ministração no improviso. Aula preparada de última hora. Mas quando a aula ela é bem feita e ela é organizada antes, quando o professor vem preparado, os alunos eles demonstram exatamente o interesse no assunto. É igual aquele negócio. Se você está em casa e tem a oportunidade de preparar uma comida bem feita, bem preparada, ela vai ficar muito mais gostosa do que uma comida que você faz de última hora no micro-ondas. É verdade ou não é? Então, quando nós nos preparamos, o aluno ele percebe. Exemplo, quando o professor vem preparado para dar aula da escola bíblica dominical, na leitura que ele está fazendo do texto da lição, ou uma explicação que ele está fazendo, o aluno já olha para o professor e diz: esse professor está preparado, essa professora está preparada, essa pessoa tem algo de Deus para passar para mim. Então, é fundamental que nós pensamos nisso. Se nós estamos aqui nessa manhã buscando recursos para aprender, é porque Deus quer usar a vida de pessoas aqui. Alguém acredita nisso em nome de Jesus? Irmãos, eu creio que quando o professor vem preparado para a EBD, ele não está só ministrando uma aula, mas ele está trazendo a explicação da palavra. E a Bíblia fala que explicação da palavra, bem feita, isso é discipulado. Está discipulando as pessoas. O professor, ele precisa também ser uma pessoa assídua na escola bíblica dominical. Uma pessoa que frequenta a EBD, uma pessoa que está próximo da EBD, uma pessoa que está caminhando na visão da escola bíblica. Tem muitas pessoas que às vezes perguntam: como é que eu faço para ter uma aula bem sucedida? Em primeiro lugar, você precisa orar. Quer uma aula abençoada na tua classe da escola bíblica dominical? Você como professor, você como aluno, ore. Vamos orar pedindo a Deus um avivamento na nossa escola bíblica dominical. Vamos orar pedindo para que o Senhor possa levantar pessoas. Vamos orar pedindo para que o Senhor venha provocar salvação no coração de alguém. Eu testemunhei na primeira aula aqui e volto a testemunhar. Eu já vi pessoas se convertendo em classes de escolas dominicais aqui. Glória a Deus. E eu quero ver isso acontecendo mais uma vez. Alguém concorda e acredita nesse projeto? Então, quando a aula é bem explicada, Deus trabalha nos corações. Então a gente precisa trabalhar nisso, pensar nisso, se dedique a isso. Segundo, o professor precisa ter intimidade com a palavra. Intimidade com a palavra, irmãos, é ler o texto, é ler a Bíblia. Na aula da escola bíblica dominical, o professor não pode, por exemplo, parar a lição na hora da ministração para contar testemunhos pessoais e ficar só nos testemunhos pessoais. Tem professor que ele faz 3 coisas. Ele lê a lição, olha só, anote as 3. Ele lê a lição, ele sai da lição e nunca mais volta para a lição. Olha aí para ver se essa pessoa está perto de você. Dá uma olhadinha aí do teu lado, se tem alguém. Se não tiver, graças a Deus por sua vida. Tem professor que ele lê a lição, ele sai da lição e nunca mais volta para a lição, porque ele fica perdido em contos, em causos que ele vai contando. É fundamental que você seja servo da palavra. Leia a palavra e explique a palavra. Pastor, qual é o segredo para dar uma aula boa? Orar e ter intimidade com a palavra. Na hora da aula, olha como é simples. Ler o texto, explicar o texto e aplicar. O que é importante na aula? Você precisa saber como aplicar. Saber como aplicar uma aula da escola bíblica dominical. Essa parte é importante. Por que a explicação e a aplicação são fundamentais?
A aplicação, ela anda caminhando junto com a explicação. Quando a aplicação ela é bem feita, as pessoas guardam a aula. Exemplo, você precisa ter um entendimento na hora da explicação da aula, para aquela irmã que já tem aí uns 70 anos, 80 anos, que está aqui na classe senhoras, vem entender o que a aula foi dita, e de tal forma venha dizer assim, ó, eu entendi a palavra de Deus, eu vou levar isso para o meu coração. A gente precisa explicar para um irmão desse idoso a palavra de Deus, para que ele possa entender a palavra e a cada dia colocar no seu coração e dizer assim, ó, eu quero estar próximo de Cristo. A gente tem que explicar e aplicar para o nosso adolescente, o jovem, entender que Cristo também quer fazer uma grande obra na sua vida. Amém, irmãos? Caminhando então, a gente já trabalhou com vocês exatamente sobre equipe pastoral, equipe administrativa, equipe pedagógica e fechando equipe de apoio. Pastor, o que é a equipe de apoio da Escola Bíblica Dominical? A equipe de apoio são outros irmãos que vão nos ajudar. Exemplo, Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor é uma equipe de apoio da Escola Bíblica. A Escola Bíblica sem Ministério de Louvor fica vazia, fica sem graça. A gente precisa ter o Ministério de Louvor, e graças a Deus que o Ministério de Louvor aqui da nossa igreja apoia a Escola Bíblica Dominical, mas há lugares que não tem ninguém, nenhum músico se colocar à disposição para poder se dedicar no ensino e ao mesmo tempo apoiando a Escola Bíblica. Quando nós temos um louvor na EBD, a EBD ela tem uma graça muito boa. A gente adora a Deus. Hoje pela manhã, quando nós já iniciamos a Escola Bíblica, o pessoal louvou a Deus com o hino da harpa, exaltou o Senhor com mais um louvor. Agora no segundo período exaltaram a Deus também. Então o louvor é uma equipe de apoio que ajuda. Tem mais gente que trabalha? Tem sim, quer ver? Vou citar para vocês, além do Ministério de Louvor, nós temos também essa equipe de apoio, que são as equipes de intercessão. A escola bíblica, para funcionar, precisa ter alguém intercedendo, orando. E eu quero desafiar você nessa manhã a ser um intercessor da EBD. Como é que você pode ser intercessor da EBD? Na tua oração, você vai apresentar dizendo, Senhor, abençoe a escola bíblica da nossa igreja. Você já vai estar trabalhando para ser um intercessor da EBD. Orando, pedindo a direção de Deus. Como é que você pode ser também um intercessor? Além de orar, convidando alguém. E eu quero desafiar você, nessa manhã, mais uma vez, me ajude a convidar pessoas para vir para a escola bíblica. Convide alguém, diga, olha, vamos participar da EBD, está uma bênção, tem classe para senhores, senhoras, crianças, e Deus está abençoando e traz também um crescimento para a nossa própria escola. Além da equipe de apoio e intercessão, nós temos também a equipe da recepção. A recepção na EBD ela é muito importante porque chega alguém aqui que não é da igreja e não sabe onde localiza as classes. Então é sempre importante alguém que trabalha na EBD saber onde ficam as classes, para direcionar as pessoas. Olha, nós temos uma classe de casais lá no 3º andar, temos uma classe de jovens que fica aqui na galeria, ali à frente é de senhoras, ali ao lado é dos senhores, aqui atrás fica discipulado, porque isso facilita exatamente o acolhimento das pessoas. Por que a nossa escola bíblica tem que ser uma escola bíblica acolhedora? Para a gente saber receber. Nós precisamos receber bem as pessoas, tratar bem as pessoas, e a recepção é fundamental. Quando chega uma pessoa nova na nossa classe, devemos abraçá-la com muita alegria, em nome de Jesus. E claro, também na equipe de apoio, nós vamos ter também a equipe de mídia. Já que nós estamos em tempos modernos, irmãos, a gente não pode jogar fora a equipe midiática da igreja. Se você vê, por exemplo, os meninos trabalhando aí, chegando na sua aula, tirando uma foto, fazendo a transmissão da EBD, inclusive agora está sendo transmitido, uma classe online como nós temos, isso facilita porque alcança pessoas. Eu tenho visitado idosos da igreja e avisei eles, olha, nós estamos tendo escola bíblica dominical online. Sabe o que eles me falaram? Graças a Deus, pastor, eu queria assistir às aulas da escola bíblica, mas eu não posso, e agora eu vou poder estar participando da EBD. E é fundamental a gente apoiar e abraçar todos esses recursos, porque esses recursos trazem crescimento para a nossa escola bíblica dominical. E finalizando, claro, sobre esse primeiro princípio, organizar a escola bíblica de forma administrativa, de forma pedagógica, de forma pastoral,
ajuda o entendimento do crescimento da nossa própria escola bíblica dominical. Concluindo, a gente entende que o superintendente precisa ser uma pessoa que vai trabalhar no IBD, justamente pensando em todas as áreas de crescimento para a nossa escola bíblica crescer, avançar em nome do Senhor Jesus, tá bom? E finalizando, nós agradecemos a Deus, aquela moça bonita vocês já conhecem, tá bom? É a Késia, minha esposa, meu presente. E vamos estar orando, pedindo a direção de Deus. E semana que vem nós vamos dar continuidade e já vamos entrar exatamente explicando para você como é que você ministra uma aula. Primeiro a gente precisa explicar como funciona a divisão de departamentos, para a gente poder trabalhar isso passo a passo com vocês. Vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.